Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse que é uma parceria da Rede Luiz Flávio Gomes de Ensino com a TV Justiça. Meus amigos, o meu nome é Erivaldo da Silva Oliveira, eu leciono aqui na Rede Direito Constitucional e Direitos Humanos. Nós vamos ter um programa hoje com 3 blocos, você já conhece o programa, é interessante. Primeiro bloco, uma explanação sobre o tema com 20 minutos. Depois, um segundo bloco, pergunta ao professor, perguntas técnicas sobre o tema apresentado. E lá no final, bem no finalzinho do nosso programa, nos últimos 10 minutos, nós temos lá o X da questão, questões de prova, que caíram já em provas anteriores, que vão cair nas provas posteriores. Ok? Nós vamos iniciar nossa conversa. O tema de hoje, interessantíssimo, direitos humanos na Constituição, direitos fundamentais na Constituição, tratamento dos direitos humanos e a Constituição. Como se pergunta em prova. Ok? Vamos então começar o nosso programa, prova final. Nós vamos discutir hoje o tema direitos humanos e a Constituição. Então, de início, precisamos ter alguns conceitos diferenciados sobre o tema direitos humanos. Presta atenção. Meus amigos, inicialmente, nós temos os direitos do homem. Então, quando virem falar numa prova da ordem ou de concurso direitos do homem, são aqueles direitos inerentes aos seres humanos e que não precisariam estar previstos em legislações. Vou repetir. Direitos do homem corresponde àquele conjunto de normas que são inerentes, inatos, vinculados ao ser humano e que não precisariam estar previstos, escritos na Constituição ou em qualquer outro documento. Ok? Presta atenção. Meus amigos, o direito de nós vivermos, sermos livres, termos a nossa intimidade, são direitos do homem, são inerentes a nós e que não precisam estar previstos em tratados internacionais ou em constituições para serem respeitados, muito menos em leis. É inerente a todos nós. Direitos do homem, repetindo. Numa prova da ordem, em concurso, direitos do homem são aqueles direitos inerentes a todos nós. Estão vinculados a todos nós. São direitos inatos e não precisam estar previstos em documentos jurídicos para serem respeitados. Ok? Presta atenção. Meus caros, esses direitos do homem, quando eles são previstos, escritos em uma Constituição, a norma fundamental de um Estado, de um país, esses direitos do homem passam a ser chamados, tecnicamente, de direitos fundamentais. Repetindo, direitos do homem que estão previstos em uma Constituição são conhecidos como direitos fundamentais. Então, presta atenção na prova do CESP, pessoal de Minas Gerais, atento para a sua questão. A prova de vocês é técnica e, às vezes, é bem mais difícil do que uma prova da magistratura, por exemplo. Ok? Presta atenção. Meus caros, para nós, direitos fundamentais são aqueles direitos do homem que estão previstos na Constituição. E muitos mais direitos, né? Direito previsto na Constituição, direito fundamental. Vamos caminhar. Meus amigos, os seres humanos evoluem, os estados evoluem, existem relações entre países, entre estados soberanos. Essas relações entre países, entre estados soberanos, se dá através de acordos, de tratados, de pactos, de convenções. Repetindo, o relacionamento entre países, entre estados soberanos, se dá através do quê? De acordos, de tratados, de pactos, de convenções. Quando se ouve falar em Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, junto comigo, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. O que é um Tratado Internacional sobre Direitos Humanos? Ora, é um acordo feito entre países para proteger as pessoas. Acordo feito entre países para proteger as pessoas. Ok? Meus caros, pode ser um tratado bilateral ou multilateral. Mas se eu estou protegendo pessoas, para fins de prova, estou protegendo direitos humanos. Captou a mensagem? Entendeu? Vamos repetir então? Os direitos do homem são inerentes a nós, não precisam estar escritos em documentos jurídicos. Porém, se eu colocar esse direito do homem em uma Constituição, chamarei tecnicamente direito fundamental. E, se esse direito do homem é fundamental, for previsto em tratados internacionais,
Esse direito é conhecido como, né, esses direitos são conhecidos como direitos humanos. Então, quando eu venho falar em direitos humanos, temos que lembrar dos tratados internacionais pactuados, né, entre países para a proteção dos direitos humanos. Muito bem, já que eu vi, né, percebi a questão conceitual, eu preciso falar de uma evolução histórica dessa valorização. Vem comigo. Meus amigos, importante nós termos em mente que a valorização do ser humano passou pelas várias etapas da história da humanidade. Então, o que é importante? Meus amigos, nós temos marcos históricos fundamentais para a valorização dos humanos, dos seres humanos. Então, interessante. Nós temos, por exemplo, como mola propulsora, né, como justificativa, a própria a implementação do iluminismo. Então, o que é o iluminismo? É um movimento intelectual, social, político, histórico, em que se valoriza as pessoas, a razão. Então, o iluminismo, você vai valorizar a ciência, a razão e, é lógico, o ser humano. Então, para nós, o iluminismo é um movimento histórico, cultural, que vai valorizar a ciência, a razão, o indivíduo. A ciência, a razão, o indivíduo. Então pensa comigo, meus caros, quando eu valorizo a ciência, a razão, o indivíduo, eu já estou caminhando para o quê? Para o antropocentrismo, valorização das pessoas, ok? De outro lado que eu tenho, o teocentrismo. Então veja que questão interessante. Teocentrismo, Deus como, né, centro do poder. A fé é o quê? Na religião. Antropocentrismo, a fé na razão, na ciência. Bom, já que eu estou vendo isso, o iluminismo é um dos mecanismos históricos para se valorizar os indivíduos. Junto com o iluminismo, eu tenho lá, caminhando junto, o contratualismo. Meus caros, contratualismo indica o quê? Eu vou celebrar acordos, tratados, criar constituições para proteger as pessoas. Então eu tenho iluminismo mais junto, né? Iluminismo mais contratualismo. Agora, além disso, veja que é importante. Se eu estou valorizando os indivíduos, eu tenho que atuar com relação ao Estado. Porque o Estado é aquele ente fictício, onde vai ter lá dentro do Estado as pessoas, os indivíduos. Então, quando eu olho para a história e vejo lá, iluminismo, contratualismo e um marco fundamental para nós constitucionalistas, a Revolução Francesa, veja que interessante, a Revolução Francesa é uma revolução liberal, onde se vai buscar valorizar o Estado e também os indivíduos. Por quê? Pensa comigo. Meus amigos, em 14 de julho de 1789, 14 de julho de 1789, eu tenho a queda da Bastilha, ok? Bastilha é o local onde ficavam os presos políticos na época, lá na França, quem era contra o rei, ok? Muito bem. Em 26 de agosto do mesmo ano, de 1789, foi feita uma declaração pelo parlamento francês. A Declaração, né, Universal de Direitos do Homem e do Cidadão. Ou Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão para alguns. Essa, olha o nome, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão para alguns. Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração feita pelo parlamento francês, a natureza jurídica, é uma declaração. Presta atenção. Não é uma constituição, mas uma declaração. Esse documento aprovado pelo parlamento francês estabelece que um Estado, para existir, deve ter uma Constituição escrita. Então, uma Constituição escrita vai criar um Estado juridicamente